Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui para ler um texto com os irmãos, escrito pela irmã Peggy Fonseca, que se chama Água da Morte, Água da Vida. Na verdade, eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, mas eu mesmo não gostei muito desse texto, não, que foi escrito por ela. Eu achei assim, assim, irmãos, eu não gostei, achei meio forçado assim a ilustração. Mas vou fazer o meu melhor para contar para os irmãos aquilo que eu entendi, porque às vezes assim, né, você lê alguma coisa e ou não consegue captar a mensagem do escritor, ou então aquilo não era para você, então realmente eu achei esse texto aqui meio forçado, assim, a metáfora, sabe? Mas eu vou ler para os irmãos, contar aquilo que eu entendi. E quem sabe ele fale ao coração dos irmãos, né? Esse texto pela irmã Peg Fonseca não falou ao meu coração. Mas, logicamente, que o texto bíblico sempre fala, né, irmãos? Então, pega aí a sua Bíblia. Vamos ler Êxodo 2, de 1 a 10. E vai falar sobre o nascimento de Moisés. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para aumentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Eu acho esse texto maravilhoso, irmãos. Fala sempre ao meu coração, porque traduz o cuidado que o Senhor tem por nós em todas as ocasiões, né? Ele cria situações para nos abençoar, assim como fez com Moisés. Eu gosto muito desse texto bíblico. Bom, meus irmãos, então vamos começar orando, né? Para que o Senhor fale ao seu coração através do texto da irmã Peg, tá bom? Senhor Jesus, obrigada por essa oportunidade que temos de estarmos aqui, que realmente o texto possa falar ao coração das pessoas. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa incredulidade, torna-nos melhores. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então como eu falei para vocês, esse texto aqui foi escrito para o Manancial. Ele é produzido pela União Feminina Batista do Brasil, União Feminina Missionária, né? Batista do Brasil, que tem o objetivo de inspirar, exortar e edificar a sua vida espiritual. É para isso que o Manancial é escrito. Então, como eu disse para os irmãos, eu não gostei desse texto. Eu achei ele meio forçado, assim. Mas eu vou contar aqui para os irmãos o que está escrito e vamos ver, quem sabe vocês possam aproveitar mais do que eu aproveitei. Porque realmente a meditação que eu fiz sobre o texto bíblico foi bênção, né? Porque eu pude entender o cuidado de Deus. Mas realmente esse texto, água da morte, água viva, não me disse muita coisa. Bom, o texto que nós lemos estava em Êxodo 2, de 1 a 10.
E a irmã Peg Fonseca escolheu o versículo 10, que diz: tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Bem, então o que a irmã Peg fala aqui? Olha, ela fala assim, olha como é importante a água na vida de Moisés. Como bebê, ele foi colocado numa arca, como Noé, né? Porque foi feito aquele cestinho de juncos e colocou o bebezinho lá dentro. E depois ele foi retirado da água, lá as empregadas da princesa lá tiraram ele da água. Depois, então, ele livrou a sua futura esposa do perigo enquanto ela tirava a água do poço. Ele também tirou o seu povo da escravidão por meio das águas do Rio Vermelho. Lembra que o Senhor abriu as águas, todo o povo israelita passou ileso, mas o pessoal lá, os soldados do faraó, morreram todos nas mesmas águas daquele mar. Moisés também tirou água da pedra para que o povo pudesse ter a sede saciada, e o próprio nome dele tem o sentido de retirada da água. Então, a irmã pega aqui e faz uma analogia de como é importante a água na vida de Moisés. E ela diz que é óbvio que o simbolismo da água na história de Moisés vai remeter ao poder de Deus de nos libertar, resgatar, salvar do perigo da água. Assim diz ela, que ela conseguiu ver toda essa interpretação nesse texto que nós acabamos de ler. Ela conta que Moisés deu a lei ao povo, mas também ele apontou para o Messias que viria depois. E é verdade. O Messias Jesus veio para nos retirar da água da morte. Então eu achei essa analogia bem estranha, mas é o que ela concluiu, que Jesus veio nos tirar da água da morte para nos dar uma nova vida. Essa história é poderosamente demonstrada no ato do batismo, segundo ela. Quando a pessoa entra na água do batismo, o poder da morte é visto, e quando a pessoa sai da água do batismo, respirando livremente o oxigênio, ela diz que a gente visualiza o que aconteceu através da salvação de Jesus. Eu creio, irmãos, que isso não acontece no batismo. Na minha humilde opinião, aquilo que eu entendo assim, que o batismo é um momento super importante de nós declararmos ao mundo que cremos em Jesus Cristo e que estamos representando, que morremos para a vida que a gente vinha levando e que a gente, quando sai da água, passa a viver uma vida com Jesus, na minha humilde opinião, né? Então, essa coisa de respirar livremente o oxigênio, enfim. Então, a irmã Peg Fonseca diz que a gente enfrenta as águas da morte, mas Jesus nos tirou das águas. Jesus transforma a água perigosa em símbolo da nova vida. Por isso, ela é água viva. Então, ela sugere o quê? Que toda vez que você for encher um copo d'água, que você agradeça a Deus, porque Jesus nos tirou da água da morte para nos dar a água da vida, tá bom? O nosso manancial termina assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, conforme está em Isaías 43, 2. Então, irmãos, espero que esse texto tenha edificado a sua vida. Como eu disse, esse texto para mim não teve lógica, mas como a gente está seguindo o manancial todos os dias, né? Esse é o manancial dessa quinta-feira, então eu apresentei para vocês. Mas para mim, o que ficou de importante do texto lido em Êxodo 2, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, é como o Senhor sempre tem um jeito, uma estratégia para nos proteger, para nos salvar, de forma que os planos dele nunca sejam frustrados, tá bom? Bom, eu termino aqui dizendo que o abraço é o encontro de dois corações, por isso que eu vou deixar o meu abraço de ursa
Lembrando que abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho, que não é o nosso caso. Quero lembrá-los também do nosso tema de 2023, que está em Salmo 73, 26, que diz que Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E daí eu me despeço com a palavra de ordem, que é: confia em Jesus. Amém?